possa derramar das suas bênçãos nas nossas vidas. Já tem derramado, né, irmãos? Só de nós estarmos aqui vivos, mais um dia, né, de vida, então é as bênçãos de Deus sobre nós. Amém? Nós cumprimentamos também nossos irmãos já que estão conectados, né, através da internet, e aqueles que ainda vão assistir depois, que o Senhor Jesus acrescente, né, as bênçãos na vida de todos. Nós vamos orar então, agradecendo a Deus, depois nós vamos louvar a Deus. Senhor Jesus, é um privilégio, ó Pai, poder estar mais uma vez na sua santa e augusta presença, ó Pai. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem dado para nós saúde, o Senhor tem dado para nós vida, para nós poder adorar a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esse tempo, por essas horas que aqui vamos estar, louvando a Ti, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, e que nós possamos adorar a Ti, Senhor, com as nossas almas, alegre, ó Pai, de poder estar louvando um Deus todo-poderoso. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos começar cantando o hino número 70, Subo o morro e desço o morro. Levarei a minha cruz cantando, né? Nós levaremos a nossa cruz cantando, né? Não é chorando, não é blasfemando, é louvando a Deus. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo o morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu cantando um hino de louvor, Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo a atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para me passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou conforme o
vamos subindo o morro e descendo o morro, carregando a nossa cruz. Vamos cantar o hino 77, Poder da Oração. Se tu anda triste, né, irmão? Fazer uma oração. Se tu anda triste, faz uma oração. Se vives perturbado, faz uma oração. Se fores tentado, faz uma oração. Se fores zombado, faz uma oração. Mesmo no teu leito, faz uma oração. Mesmo ao levantar, faz uma oração. Mesmo no trabalho, faz uma oração. Mesmo no andar, faz uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Na hora do pão, faz uma oração. Na hora da sede, faz uma oração. Na hora do dia, faz uma oração. Na hora da fúria, faz uma oração. Na hora da folga, faz uma oração. Na hora de trevas, faz uma oração. Na hora de paz, faz uma oração. Na hora da luta, faz uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Tu vences Satanás fazendo uma oração. Tu vences todas as lutas fazendo uma oração. Tu dá glória a Deus fazendo uma oração. Os céus se alegram fazendo uma oração. Os céus viram bênçãos com sua oração. Jesus vem buscar com sua oração. Jesus vem te buscar, esteja em oração. No céu tu entrarás fazendo uma oração. Orando tu vences, seja o que for. Orando tu cantas um hino ao Salvador. Orando tu pregas para o pecador, dizendo a ele que Jesus é o Salvador. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar mais um hino, né? Nós já cantamos, agora foi o 77? Isso. Foi, né? Então vamos cantar o 106 agora. O 106, o último hino. Finalidade real quando
Deus. Nós vamos adorar a Deus agora com as nossas ofertas. Depois nós já vamos ouvir, né, a voz do profeta. Senhor, nós te damos graça, agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito ao nosso favor. Agora, ó Pai, nós vamos adorar a Ti com as nossas ofertas, ó Pai, que é para a Sua obra aqui na terra. Continue abençoando todos os nossos irmãos, tantos aqui presentes como aqueles que estão ausentes, ó Pai. Todos possam ser ricamente abençoados, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Amém. Vamos ouvir agora a voz do profeta, depois somente crer. A pessoa disse: o que você aprendeu pelo intelecto, o que você aprendeu pelos 5 sentidos naturais. Mas quando o 6º sentido chega, o Espírito Santo, ele tira todos os arrazoamentos destes 6 sentidos e 5 sentidos e o eleva até esse 6º sentido para fazê-lo crer em coisas que você não pode ver, saborear, sentir, cheirar ou ouvir. Mexe com você. Então você pode dizer que Jesus é o Cristo porque você testemunhou isto. Não o que o ensino intelectual lhe ensinou, mas o que você aprendeu por experiência. O que é para o 6º sentido fazer então, irmão Branham? Por que o 6º sentido vem? O 6º sentido vem por esta razão. Agora, o 6º sentido é a fé, o super sentido. Agora, se o 6º sentido vem por esta razão somente, isto é, para fazer os 5 sentidos em você negarem qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. É para isso que é o 6º sentido. A Escritura fala de destruir os arrazoamentos. Os 5 sentidos irão, você pode arrazoar, bem, agora por que deveria este homem, por que deveria, mas o 6º sentido não vê isso em absoluto. Ele está tão além disto, ele está tão mais alto do que isso está, até que ele nem ao menos tem quaisquer arrazoamentos em absoluto com ele. Nós cremos, ele está tão além de qualquer coisa que os 5 sentidos teriam para dizer acerca disto. Agora, prepare-se para um culto de cura. Está vendo? Nós cremos. Você caminha por esse 6º sentido. Você fala por esse 6º sentido. Você vive por esse 6º sentido. Você morre por esse 6º sentido e ressuscita por esse 6º sentido. Esse super sentido, algo que está em você, que é diferente de como é o homem natural. O homem natural somente tem estes, e eles estão bem se puderem ser trazidos em submissão ao 6º sentido. Se a mente natural diz, lê a palavra de Deus e diz: essa é a palavra de Deus, ela está falando a verdade. Mas se ela lê e diz: isto não é toda a palavra de Deus, ou isto foi alguma coisa, isto foi uma vez, mas isso não é agora. Então aquele 6º sentido chega e diz: ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Veja, essa é a diferença. É por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual. Elas dizem: eu faço isto, ou eu creio nisto, e assim por diante. Mas se aquele 6º sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais os tirará daquele 6º sentido.
O sexto sentido veio sobre o ser humano para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Qualquer sintoma que seja contrário à promessa de Deus, o sexto sentido diz que isso não está lá. Se é o cristão que nasceu de novo, e sem se esperar, algum infiel incrédulo se aproxima do cristão e diz: agora olha aqui, não existe essa coisa de Espírito Santo, você está enganado quanto a isso? Você está louco se você crê em coisa como essa? Não há tal coisa como isto. Esse sexto sentido entra em ação ali mesmo. Deixe-me mostrar-lhe na Bíblia onde você não pode receber o Espírito Santo. Veja você, eu posso mostrar aqui onde os discípulos o receberam, mas eu... Bem, você diz, olhe, e o sexto sentido irá indicar para você, diz... Mas ele disse, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Bem, isso quis dizer os filhos deles lá, não quis dizer você, não é para você. Mas esse sexto sentido sabe que não é assim, por quê? Ele já está em você. Eles disseram isso tarde demais, você já o recebeu. Pessoas que falam que não há tal coisa como o Espírito Santo não sabem do que estão falando. Como um garoto, certa vez, descascando uma maçã e foi questionado por um infiel, debatendo uma reunião. Ele disse, que quer você? Que quer você aqui? Ele disse, eu quero lhe fazer uma pergunta, enquanto ele estava comendo a maçã e apreciando-a. Uma pessoa muito simples, mas parecia um delinquente, com o cabelo caído em sua face e um dente faltando na frente e usando uma velha e suja jaqueta longa. Ele disse, só quero lhe fazer uma pergunta. O infiel tinha acabado de dizer, não há tal coisa como Deus, é tudo emoção. Isso é um absurdo, é só isso. E o garoto disse, eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor. Esta maçã é doce ou azeda? Ele disse, como vou saber, eu não a estou comendo. Ele disse, isso é justamente o que pensei. Afastou-se. Como você sabe quando você não provou do Senhor? Como você sabe quando nunca recebeu o Espírito Santo, se ele é real ou se ele não é? Como você sabe se há fé e poder? Como você sabe que não há gozo inefável e cheio de glória, quando você nunca provou para ver isto? O sexto sentido guia a isso. O sexto sentido declara isso a você. Não há poderes intelectuais em absoluto que alguma vez o trarão a você. Os poderes intelectuais arrazoarão e dirão, ora, é psicologia, é alguma coisa desse modo. E é emoção com as pessoas. Mas quando o sexto sentido chega, ele nega todas essas coisas e move uma pessoa diretamente ao seio de Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, todos pela fé. É o sexto sentido que faz isto. O sexto sentido nega todos os sintomas, qualquer coisa contrária à palavra de Deus, qualquer sentimento, emoção. Alguém diz, bem, eu recebi oração, mas não me sinto nada melhor. O sexto sentido nunca ficaria calado diante disso. O sexto sentido diria, é mentira, sinto-me melhor, estou sarando. Deus disse que sim, isso encerra o assunto. Amém! Deus disse que sim. O sexto sentido se alimenta somente da palavra de Deus. Esse super sentido, ele é super acima dos sentidos. É um sentido maior, é uma fé, é um poder que instiga e impulsiona. Amém! É algo que faz você fazer coisas que nunca pensou que faria. É o sexto sentido, o super sentido. Você recebe oração. Digamos que você tem uma mão aleijada e você recebe oração. Sua mão, você sobe até lá e crê que Deus vai curá-lo. O pastor ora por você, você retorna. O velho homem natural dirá isto. Você não está sentindo nenhuma diferença naquela mão. Você não está nada melhor do que sempre esteve. Mas o sexto sentido se aproxima e diz, isso é mentira! Você recebeu oração e isso encerra o assunto. Amém! Como uma mulher.
Amém. Graças seja a Deus, né? Ouvindo o profeta pregando, falando do sexto sentido, né? Coisa tremenda, né? O sexto sentido controla todos os 5 sentidos que nós temos. O sexto sentido é a fé. O Espírito Santo na nossa vida, esse sexto sentido, controla a nossa visão, controla a nossa audição, o nosso tato. Quem tem o Espírito Santo é controlado pelo Espírito Santo. É Ele que controla. Ele não deixa nós colocar a mão aonde não deve ser colocado. Nós não pegamos nada de ninguém, né? Nós não olhamos coisas que o Espírito Santo não está de acordo que nós olhamos. E se nós faz isto, aquilo acusa lá na alma. E nós temos que correr para o quartinho da oração. Oh Deus, tenha misericórdia, porque eu pequei, eu errei. O Espírito Santo faz isso. O sexto sentido controla tudo dentro de nós. Nós somos controlados, né, pelo Espírito Santo. É a fé, né? É o firme fundamento. Os heróis da fé, se nós for ver aqui em Hebreus 11, né, justificados pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Todos ali foram justificados. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Tudo isso, a fé é o sexto sentido. Nós aprendemos isso com o profeta. Então, a fé é coisa tremenda, né? Gostaria de ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Os irmãos quiserem se colocar de pé para nós lermos a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né? É o último capítulo, do versículo 16 ao 22. Nós vamos ler assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Abstende-vos toda paciência, toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos deu, Pai. Ó Pai, que mensagem tremenda, Senhor. É esta mensagem, o sexto sentido. Nós fomos estamos sendo, né, ricamente abençoados através desta mensagem. Pai, continua nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos ajude, Senhor. Fala conosco, Senhor, que nós possamos, Senhor, sair daqui nessa noite curados, abençoados, com as nossas almas curadas, ó Pai, através da palavra, através da oração que vai ser feita. Ó Pai, que os doentes possam ser curados, que nós possamos ser abençoados. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Podeis sentar, irmãos. Amém. Então, nós lemos aqui que no versículo 16, está dizendo assim: regozijai-vos sempre. Entrar no gozo, na alegria da salvação. O cristão
O eleito, um filho, uma filha de Deus, é uma pessoa que está sempre regozijando, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida, mesmo naqueles momentos, irmãos, que nós pensamos que nós não vamos dar conta de vencer aquele problema, de vencer aquela luta, às vezes doente, mas nós sabemos que nós temos um curador, nós temos um Deus que pode solucionar aquele problema. A nossa fé está em Cristo Jesus. A fé do cristão, a fé de uma filha, de um filho de Deus está em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos sempre nos regozijando. Sempre nos regozijando em Cristo. Está escrito: regozijai, alegrai-vos. Porque a nossa alegria não é só nas horas boas, nas horas que parece que está tudo bem. Estamos ali, tranquilo, tendo uma vida sossegada, sem nenhum problema, sem nenhuma luta. Daí nós estamos todos felizes, né? Sorridente, alegre, conto dentro do bolso, né? Quem que não fica feliz com R$1.000 na carteira? Você olha dentro das latas lá, está tudo cheio, a lata de arroz está cheinha, feijão tem, carne a geladeira tem, você não tem problema de saúde, você está perfeito, andando, correndo. Ah, glória a Deus, aleluia, estou feliz, estou feliz. E a hora que vem o problema? A hora que fica desempregado? A hora que começa a faltar o mantimento lá dentro da lata? A hora que o dinheiro da carteira vai acabando? Está feliz? Será que nós podemos levantar as mãos para o céu e começar a agradecer a Deus? Orar, pedindo e agradecendo, tudo junto? Na hora que começa a dar aquele problema de saúde, que nós temos esses probleminhas de saúde, nós dobramos nosso joelho e falamos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? Tem que agradecer, e tem que se agradecer e ficar feliz, alegre, regozijai-vos sempre. Não é só nas horas boas, é nas horas de dificuldades, nas horas de lutas, nas horas de problemas, nas horas de aflições. Nós temos que estar firme. Temos que estar sempre falando com o absoluto da nossa vida. O absoluto da nossa vida, vocês sabem quem é, né? É Deus. Ele é tudo na nossa vida. Agora, se nós pegar a vida de Jó, irmãos, nós vamos aprender muito com isto. Porque Jó aguentou firme. Jó, o homem rico, né? Um homem que Deus amava, que Deus disse, não havia um homem como Jó na terra, sincero, íntegro, um homem que adorava a Deus, um homem sincero. Mas quando as lutas veio, os problemas veio, irmãos, se nós formos espelhar em Jó, pensa bem, Jó com aquela família maravilhosa, com riqueza, os filhos de Jó saíam para passear, para as festas. Jó orava em favor dos seus filhos e pedia para Deus: olha, se meu filho pecar, perdoa os pecados dele, talvez eles pequem. E sempre Jó estava orando nesse sentido. Mas quando a morte veio, que tirou a vida dos filhos, pensa bem,
Um filho morrendo, um atrás do outro. E Jó continuou firme. Jó continuou firme. Isso é um exemplo para nós, irmão. Na hora da luta, na hora dos problemas, na hora das dificuldades, nós temos que ter esse absoluto na nossa vida e ficar firme. Nós não podemos deixar que as tristezas, que as coisas, as fadigas desse mundo venham tirar o prazer que nós temos em Jesus. Nós não podemos, irmãos. Problema. Quantos problemas, irmã Lúcia? A irmã Lúcia não tem passado? É problema em cima de problema, é viagem para lá, é viagem para cá, e socorre um neto, e socorre um filho, e corre, tentando fazer de tudo para... Mas está sempre aqui, alegre, regozijando na presença de Deus. E Deus dá a vitória. Regozijai-vos sempre, né? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Orai sem cessar, dia e noite. Se nós não podemos orar em voz alta, mas lá dentro do nosso coração, o nosso sexto sentido está falando com Deus através da fé. Oh Deus, eu estou aqui neste local, eu não posso falar alto aqui, porque se nós for falar alto, dá problema. Às vezes na fila de um banco, né? Nós estamos ali, mas pensando, o povo está preocupado. Oh, mas essa fila não anda, essa fila murmurando, e eu estou com pressa, e o cristão está ali, ó, só na paz, orando sem cessar, não em voz alta, mas no coração, e Deus está te ouvindo. Em qualquer lugar que você estiver, você está orando, falando com Ele, e Ele está te ouvindo e está te respondendo o seu clamor. O importante é isso, irmãos, você ter fé que você está falando com Ele, e Ele está te ouvindo, e Ele está te respondendo a sua oração, a nossa oração. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para falar com Ele e para ouvir a voz dEle. E a Bíblia promete isso. Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e nós estamos aqui no nome dEle. Ele prometeu estar no meio de nós, nos abençoando. É isto que é tremendo, irmão, nós pensar nisso. O 18, irmãos, aqui, ó, em tudo dai graças. Foi o que nós dissemos agora. Nós temos que dar graça em tudo. Em tudo dai graça. Nas horas difíceis, nas horas boas. Porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para convosco. Não, o 19. Não extinguais o Espírito. Não desprezais. Não deixais de lado o Espírito. Mas vamos reter o Espírito. Vamos buscar o Espírito. Vamos pedir para que ele fique dentro de nós. Mas nunca desprezar. Não extinguais o Espírito. Não extingais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Examinai tudo. E retende o bem. Nós podemos examinar tudo, mas reter só o bem. Só a coisa boa. Nós temos que ter esse discernimento. Abstende-vos de toda aparência, da aparência, irmão. Não é nem do mal a Bíblia está pedindo. Da aparência do mal. Afastar
O mal está lá, mas a aparência dele, a hora que nós vemos uma aparência do mal, nós já temos que se afastar daquilo. Para que Deus possa nos abençoar. Fazendo isto, irmãos, fazendo isto que está escrito aqui, nós vamos ser ricamente abençoados. Deus vai derramar das suas bênçãos na nossa vida, se nós seguir essa parte que está escrito. Se nós ficasse com isso daqui, nós já seríamos muito abençoados. Muito abençoados. Eu quero ler um pouquinho da mensagem, irmão, aqui. É o absoluto. Como que Deus trabalha na nossa vida. Ele é o nosso absoluto. Ele é o meu absoluto, é o seu absoluto. Nós vamos começar aqui no parágrafo 170 do absoluto. Irmão Blana pregando aqui, ele diz assim, ó: você diz, bem, irmão Blana, você faz com que as pessoas te odeiem. Por que eles estavam dizendo isso para o irmão Blana? Você faz com que as pessoas te odeiem. Porque o irmão Blana pregava a palavra. Um homem que prega a Bíblia, 100% da Bíblia, as pessoas odeiam. O profeta de Deus, ele foi muito querido pelos eleitos filhos de Deus. Mas muitas pessoas odiavam. As mulheres odiavam, homens odiavam o profeta. Porque ele pregava a palavra de Deus. Então ele diz aqui, você faz com que as pessoas te odeiem. Deus me amará. Este é o meu absoluto. Você não pode descansar num braço de carne. Você não pode descansar num braço de carne, num braço comum. Você tem que descansar aonde? Na palavra. É na palavra de Deus que nós encontraremos nosso descanso. Aqui você pode descansar, irmãos, porque aqui é Deus que tem dado as promessas para nós. Todas as promessas da Bíblia em favor de cada um de nós é nosso. Nós podemos ter isto conosco, tomar posse dessas coisas maravilhosas. Descansar na palavra. O que Deus disse para fazer. Como Micaías sabia que ele estava certo. Ele esperou, ele teve uma visão. Eles tiveram uma visão também. Mas a visão não estava de acordo com a palavra. Não estava de acordo com a palavra. E hoje é a mesma coisa hoje. Micaías as comparou. A visão é a palavra. E então ele viu que ele e a palavra estavam juntos. Hoje, se a sua visão está contrária à palavra, deixe-a de um lado. Deixe de um lado. Porque ela está absolutamente errada. O absoluto de Micaías estava certo com a palavra. O absoluto daquele profeta Micaías estava correto com a palavra. Então ele podia se levantar e dizer, o que ele disse, e crer nisto. Quando eles bateram na boca e disseram,
Para onde foi o Espírito de Deus? Micaías disse, ele disse, você descobrirá quando estiver na câmara interior, certo? Você vai descobrir isto, quando você estiver lá na câmara da morte, no leito de morte, você vai descobrir. Ele disse, quando eu voltar em paz, você coloca este homem na prisão interior. Acabe disse isso. E quando eu voltar em paz, disse Acabe, eu tratarei com esse sujeito. Oh, agora Micaías, é isto? A sua cabeça será cortada quando ele voltar. Acabe estava nervoso com Micaías, porque Micaías profetizou contra Acabe. Acabe queria que Micaías profetizasse somente a favor dele. Acabe trouxe lá, parece, 400 profetas, e todos eles profetizaram a favor de Acabe. Concordando, mas eram falsos profetas. Falsos profetas. Mas não tem mais um? Tá, tem o Micaías, traga ele lá. E Micaías veio e disse, profetizou, falou, não vai, não sobe, não vai nessa peleja. E Acabe ficou nervoso com Micaías, por isso que Micaías, ele falou que Micaías ia ter que pagar. Micaías se colocou ali tão firme o quanto Estevão estava. Micaías ficou firme como Estevão. Vocês conhecem a história de Estevão, que foi morto apedrejado. Ele não negou a Jesus Cristo. Estevão pregou, continuou falando, e o povo queria que ele negasse o nome de Jesus Cristo, queria que ele parasse de falar, e ele continuou pregando e falando. Ele foi condenado à morte, mas ele não negou o nome de Jesus Cristo. É isto, nós não podemos fazer isso. Micaías se colocou ali tão firme quanto Estevão estava, tão disposto como o meu Senhor andou em direção à cruz. Disposto, irmão, como o Senhor Jesus Cristo andou em direção à cruz. Pensa bem nisso, esse quadro. Jesus sendo condenado, Jesus estava para ser morto, mas Jesus caminhou firme, carregando a cruz, não importa o que vai acontecer comigo, mas ele tinha esse compromisso de ir até lá, em cima daquela montanha, e derramar seu sangue, para nos salvar. Ele não voltou atrás. Ele não ficou com medo. O cristão, irmão, não pode ser cristão medroso. Na hora das lutas, na hora dos problemas, na hora das dificuldades, já começar a ficar com medo, preocupado. Nós temos que tirar de nós essa preocupação do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer o ano que vem. Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de nós. Deus cuida dos seus filhos, o absoluto é Deus e Ele está na nossa vida. E quando Deus entra no coração do homem, entra no coração de uma mulher, aquela mulher, aquele homem é guiado por Deus. Amém? Se nós for pegar a Bíblia, irmão, e começar a ler as promessas que Deus tem para nós temos tudo.
Se você pegar São Mateus capítulo 7, ali a partir do versículo 7, a oração ali, nós vamos orar daqui a pouco. Pensa bem, pedir, pedir e dar-se-vos-á. O que temos que fazer é o que, irmão? Somente pedir. Porque aquele que pede, recebe. Isso é Bíblia, Jesus que disse isso, né? Está escrito, é Jesus que disse. Aquele que pede, recebe. Talvez nós não estamos recebendo, é porque nós não estamos pedindo. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então, o que o cristão tem que fazer, o filho de Deus? Está firme, buscando a Deus, orando sem cessar. Aonde nós oramos, nós lemos, né? Orai sem cessar. Nós precisamos fazer isto, e Deus vai nos dar. A Bíblia diz que nós temos, uma coisa que nós temos que pedir muito é sabedoria. Sabedoria de Deus em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, uma vida pura, uma vida santificada, uma vida cheia do Espírito Santo, as demais coisas vão acrescentando na nossa vida. Você não precisa nem correr muito atrás, que elas vêm ao seu encontro. Elas vêm ao seu encontro. Irmãos, eu vou dar um testemunho aqui de algo que aconteceu na minha vida, agora, esses dias. Pastor Wilson me aconselhou, falou: irmão Zé Correia, você gosta de fazer financiamento de carro. Você sempre compra um carro financiado. Você sabe que você tem direito num seguro aí, de carro aí, que você paga, e você nem sabe o que você pagou. Eu falei: não estou sabendo disso não. Ele falou: tem, é só você ir lá atrás, ligar lá que eles te devolvem o dinheiro. Eu falei: será? Passou o dia. Daí eu fiz o financiamento, a minha filha, né, trocou o carro, e fez o financiamento lá e trocou o carro, no meu nome. Fui lá no estacionamento, o rapaz falou: não, o seguro dela é diferente, esse seguro aí não tem, coisa e tal, não tem. Eu falei: tudo bem, só vim saber. Despedi dele e vim embora. Não falei mais nada, fiquei quieto. De repente, esse dia eu falei: eu tenho uns troquinhos ali no Itaú, eu vou tirar esse dinheirinho para me pagar uma conta, né? A hora que eu entrei lá, eu olhei o saldo, falei: mas não é possível, 3.600 na minha conta. 3.600 na minha conta, sendo que eu tinha lá R$200. Deixei R$200 para não fechar. Falei: mas de onde veio esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Eu não corri atrás, irmãos, eu não fui atrás disso. O banco fez um Pix para mim sem perguntar a minha chave, irmão. Como é que ele sabia a chave da minha conta e o dinheiro foi lá? Foi Deus. E eu estava precisando desse dinheiro para fazer algumas coisas que eu precisava fazer, né? Então, acontece coisa na vida de um filho, de uma filha de Deus, que você nunca vai entender. Como que aconteceu? E isso ainda é uma pergunta que está na minha mente. Como que esse banco fez esse pagamento usando a chave do meu Pix, sem perguntar para mim, sem conversar comigo, né? Era para perguntar, falou: qual que é, nós vamos fazer um depósito na sua conta, que número que é, qual a chave do teu Pix? Ninguém perguntou nada, simplesmente o dinheiro caiu lá, e foi um Pix que está lá, do banco tal, se assim, seguro tal, se, estorno do jeito que o pastor Wilson tinha me aconselhado a fazer, mas só que eu não fui atrás,
O banco por si só fez isso, e isso veio na minha conta. E isso foi Deus, porque eu tinha orado e dito, ó Deus, tantas coisas que acontecem que a gente nem sabe o que está acontecendo. Tem coisa, às vezes, prejuízo que nós estamos tomando, e nós não sabemos que nós estamos tomando esse prejuízo. Mas Deus sabe. E Deus faz com que aquela pessoa te devolva aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é seu, é suor do seu corpo. Você lutou, você trabalhou. E Deus está cuidando de cada um de nós. É um testemunho que eu queria deixar para vocês saber que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. E nós, às vezes, nem pensamos nisso, nem estamos... Você está dormindo e Deus está cuidando de você. Porque Deus não dorme, Deus está sempre te olhando. Você está dormindo, mas Ele está te olhando e te observando. Nós estamos dormindo e Deus está lá olhando. Oh, meu filho está descansando. Você acorda, Deus está te olhando. Você vai trabalhar, Deus está cuidando de você. Aonde você está, Deus está ao teu lado. Esse é o absoluto, irmãos. Esse é o absoluto. Qual? Lá em São Mateus continua Jesus dizendo: se um homem sendo um mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Nós sabemos o que é bom para dar para os nossos filhos. E olha que nós não somos bonzinhos, nós somos maus. Quanto mais Deus pode dar para os seus filhos. Qual pai, diz a Bíblia, né? Qual pai que o filho pedindo um peixe, ele lhe dará uma serpente para ele? Qual pai que o filho pedindo um pão, ele lhe dará uma pedra? Não faz isto. Agora, se um homem mau faz o bem para o seu filho, imagine Deus para os seus filhos, que está pedindo as bênçãos. Deus vai te dar bênçãos, irmãos. Deus vai poder te abençoar. Deus vai te dar coisa maravilhosa nessa noite. Aleluia. Micaías se colocou ali tão firme quanto Estevão, nós já lemos, tão disposto como o meu Senhor andou em direção à cruz, tão manso, o quanto Daniel entrou para a cova dos leões. Daniel entrou na cova dos leões tranquilo e calmo, porque ele tinha quem? O absoluto. O absoluto estava ali com Daniel. Quando Daniel foi para a cova dos leões, faminto, para matar Daniel, tinha um absoluto ali cuidando daquele homem. Mas por quê? Porque Daniel estava orando, sempre em oração. Daniel estava buscando a Deus. Mesmo sendo ameaçado de morte. Indo contra o decreto do rei, que ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o rei, mas Daniel não se importou com isto. Daniel estava sempre em oração, e aquela oração de Daniel, Deus estava ouvindo. Na hora que eles pegaram Daniel, falou: agora você vai ser jogado dentro da cova dos leões, eu quero ver se esse Deus vai te proteger. Eu quero ver se esse Deus a quem você confia, a quem você clama, a quem você ora, agora vai poder te livrar da boca desses leões famintos. Mas o absoluto de Daniel estava lá. Oh, quando Daniel foi jogado lá dentro, o anjo de Deus já estava lá. Os leões nem reagiram.
Por certeza que os leões faziam dias que não comiam, ele deixava os leões ficar com fome, 5 dias sem comer, 6 dias sem comer, aqueles leões estavam ali para devorar qualquer coisa, e jogaram Daniel lá dentro, os leões ficou só olhando, ficaram ali só olhando Daniel. Daniel, tem um hino que diz que Daniel até dormiu ali, ó, encostou a cabeça no leão, aquele leão bem, né, parecia um travesseiro. Daniel dormiu tranquilo, foi a melhor noite que Daniel teve. E o rei, quando ficou sabendo que Daniel tinha sido jogado lá, e o povo tinha armado aquilo para pegar Daniel, para poder prejudicar Daniel, o rei ficou muito preocupado, porque o rei amava Daniel. O rei amava Daniel. Mas por causa do decreto do rei, palavra de rei não pode ser descumprida, não pode voltar atrás. Quando escreve um decreto, tem que fazer. Então ele jogou Daniel, mas o rei sabia que o Deus de Daniel podia cuidar dele. O rei levantou de madrugada, irmãos, e foi correndo até a cova. Chegou lá e deu um grito: "Ô rei, ô Daniel, o seu Deus pode te livrar." Daniel gritou lá de dentro da cova: "Ô rei, vive para sempre, estou vivo." Que coisa tremenda, irmãos, pensa nisto. Esse é o teu absoluto, esse é o meu absoluto, esse é o absoluto daqueles que creem em Deus. E o rei tirou Daniel de lá, pegou aqueles que condenaram Daniel, aqueles que levantaram contra Daniel, pegou todos aqueles, jogaram lá dentro da cova. Antes daqueles homens cair lá, os leões já estavam com a boca aberta para despedaçar aqueles homens, comeram aqueles homens. Foi destruído. E o rei fez um decreto que todos deviam se encurvar e servir o Deus de Israel, o absoluto. Veja quanto que vale a oração de um homem íntegro, um homem que serve a Deus como Daniel estava servindo, irmãos. Fez com que o rei cresça em Deus e fosse apregoado ali, que ninguém deveria crer em outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Amém? Esse é o absoluto que Daniel teve, e esse é o nosso absoluto nesta noite. Então nós vamos orar, irmão, daqui a pouco. E Daniel foi protegido da boca dos leões. A fé nossa tem que estar nisso. Então você também, você irmão que está através da internet, creia nisso, que você pode receber a bênção. O absoluto, irmão, de Sadraque, Mesaque e Abednego era Deus. Quando eles foram jogados também dentro daquela fornalha, porque o rei também fez um decreto, né, que tinha que adorar somente o rei. O rei gostava, né, de ser adorado. Os homens gostam de ser adorados. Mas a adoração só pertence a Deus, é Ele que deve ser adorado, é o único. Hoje eles falam muito em homens, grandes homens, santo homem, santo não sei fulano, santo Bertano. Não tem santo, santo é Deus. Ele é o santo todo-poderoso, Ele é o nosso absoluto, é Ele que deve ser adorado. Mas os homens gostam de ser adorados. As pessoas levantam uma religião, levantam uma determinada seita religiosa e gostam de ser adorados. Mas Deus, Ele não recebe esse tipo de adoração. Deus, Ele gosta que nós dobremos nossos joelhos e falemos com Ele, buscamos a Ele,
E Ele está pronto para nos abençoar, para nos ajudar. Glória a Deus, aleluia. Absoluto. Nosso absoluto é o Senhor Jesus Cristo. O que é o Espírito Santo? Parágrafo 116. Disse Moisés: serei a tua porção. Oh, irmãos, serei a tua porção. Não existe outra coisa, irmão, serei a tua porção. Oh, que coisa! Ele disse: eu serei a porção que satisfaz. Jesus Cristo é a nossa porção. Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu, para que nós possamos nos alimentar dele. Isto é o que o Espírito Santo é para a igreja hoje. Não tenho ouro, eu não tenho prata. Parece que olha, ninguém tem nada. Parece que olha para a igreja é pobre. Olha para um irmão, parece que o irmão não tem nada. Mas que irmãozinho pobre. Mas que irmãozinha pobre. Que igrejinha pobre. Que igrejinha que tem 3 pessoas somente. Eu não posso entrar ali, porque ali não tem ninguém. Eu gosto de ir em igreja que está cheia. Eu gosto de ir naquelas igrejas que tem aqueles lustres, que pega lá no teto e desce 2, 3 metros para baixo. Aquelas igrejas que você olha, parece todo feito de mármore, né? Coisas maravilhosas. Mas será que é isto? Será que é desse jeito que Deus está trabalhando na vida do homem, na vida da mulher? Através de riqueza, através de beleza, através de grandes templos, grandes igrejas, cheia de luxúria, cheia de beleza. Quando nós olhamos na Bíblia, nós podemos ver Jesus Cristo como um neném nascendo numa manjedoura, sendo coberto com panos, diz o profeta, tirado lá das cangas dos bois, enrolado naqueles trapos, humilde, sendo adorado. E agora as pessoas estão buscando somente riqueza, somente dinheiro, somente templos grandes, igreja cheia de pessoas intelectuais, cheia de pessoas que dizem saber tudo, traz um bonito sermão, mas nega a palavra, nega as escrituras. O que adianta ter dinheiro? O que adianta a igreja ser chique? O que adianta, irmãos, aqueles quadros na parede de formatura, como diz o profeta, PhD, e tantas outras coisas, se o Espírito Santo não está ali? Porque o Espírito Santo está, irmãos, onde está a palavra. O Espírito Santo não pode estar onde a palavra não é completa. Porque quem escreveu a Bíblia foi os homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Agora, se nós não estamos enquadrados, nós estamos tirando, nós estamos acrescentando a Bíblia, com certeza o Espírito Santo não pode estar nesses locais. Não adianta a igreja chique, bonita e cheia de gente, cantando, louvando, mas será que Deus está recebendo? Jesus disse, naqueles dias, muitos vão dizer,
Não profetizamos em teu nome? Não falamos em língua? Não fizemos isto, não fizemos aquilo? Jesus vai dizer abertamente para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então não é todas as reuniões que pode se dizer que Deus está recebendo aquela adoração. Não é todas as igrejas aí, não. Pode até saltar, pode até sentir uns arrepios, pode até acontecer muitas coisas, mas isso não prova que Deus está aprovando aquela adoração. Como nós vemos dentro da Bíblia, que Deus não aprovou a adoração de Caim. Caim estava cultuando a Deus. Abel também estava cultuando a Deus. Todos dois fizeram um altar. Todos dois prepararam um altar para adorar a Deus da melhor maneira que achavam. Caim preparou seu altar ali, Abel preparou seu altar aqui. Mas havia uma diferença muito grande, porque Abel estava preparando o altar com a revelação de Deus. E Caim simplesmente queria adorar a Deus, trazendo ali umas abóboras, umas maçãs, umas flores, fez aquele altar, parecia tão bonito. Mas Deus não recebeu aquela adoração, porque estava fora da palavra. Não tinha sangue naquilo, porque aquele altar que Abel preparou, aquele cordeiro que foi imolado, que foi morto, aquele sangue que escorria, estava apontando para a cruz do Calvário, que havia um cordeiro que ia morrer, derramando o seu sangue para nos limpar, nos purificar de todo pecado, para nos curar, irmãos, para curar você. Aquele dia no Calvário, aquele sangue daquele cordeiro que foi morto, foi para te dar saúde. Isaías 53, você pode ler e ver isso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas doenças, nossas dores, lá na cruz do Calvário. É o sangue de Jesus Cristo. Então, quando você vai adorar a Deus, tem que ser através da revelação da palavra. E nós cremos nesta mensagem do profeta de Deus, ou assim diz o Senhor. Aqui está a revelação de toda a palavra de Deus. Amém? Graças seja a Deus. Já estamos passando o tempo. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar a Deus. Vamos, Senhor. Vamos, irmãos, com toda a fé. O sexto sentido. O sexto sentido, irmãos. Busque. Busque o Espírito Santo. Pastor Júlio vai fazer essa oração. E nós vamos ser ricamente abençoados. Você vai ser curado. Você vai ser curada. Creia que Ele está. Que Ele está aqui. Creia que Ele está aí no seu lar, é onde você está. Meu irmão, minha irmã, o que você está precisando? De uma libertação, de uma cura. Você está precisando ser abençoado, de um renovo na sua vida espiritual. Ore a Deus aí. Busque. Peça. A Bíblia diz que aquele que pedir vai receber.
Creia!